Agora que a gente estudou, viu, não é, esses seres microscópicos, conhecer alguns tipos deles, né, coisas que a gente acha que nem sequer, né, que eles estão em todo canto, não é? Muito bem. A gente vai, não é, falar sobre as partes dos seres vivos. Nós, seres vivos, não é, somos compostos por células. Não confundir células com celular. Composto por células. Alguns seres vivos é composto por uma célula e outros seres vivos são compostos por bilhões de células. Eu, por exemplo, tenho milhões e milhões e milhões e milhões de células, não é? Você também que está me assistindo também tem milhões de células. Mas existem seres vivos, como os vírus, não é? Que são compostos por uma célula só, que são chamados seres vivos unicelulares. Ou seja, são aqueles que só têm uma célula. E os outros que têm milhões de células, várias células, não é? São os pluricelulares, não é? Essa divisão, não é meio complicada porque tem certas bactérias, certos vírus, certos seres vivos que são descobertos que, não é, a ciência e os cientistas sempre ficam na dúvida se eles são seres vivos ou não, não é? Porque tenham algumas capacidades e coisa e tal. Isso a gente vai estudar depois. Então, importante, esse vídeo aqui sobre a célula é um vídeo introdutório, que depois a gente vai ampliar mais o estudo, não é? Mas está no nosso contexto para a gente já ir assimilando, aprendendo, não é? Unicelular e pluricelular. Unicelular. E o que danado é esse unicelular? Como a gente já falou antes, não é? E só está explicando, são seres compostos por uma célula. Vamos aos exemplos. Né? Temos as bactérias, né? Alguns tipos, toda bactéria é composta por uma única célula. Temos alga, não confundir alga com água. Algas são seres vivos que vivem dentro da água. Não é? Algumas são compostas por várias células e tem aquelas também compostas por uma célula. Os protozoários, não é? Protozoários são micro-organismos que vão fazer mal à nossa saúde. Também temos os fungos. Alguns tipos de fungo têm uma célula só e tem outros que vão ter várias células. Os pluricelular, não é? Então, consegui. São formados por mais de uma célula. Vamos ver exemplos. Um tigre, por exemplo, né? Possui várias células, né? O cogumelo, para quem não sabe, é um tipo de fungo, não é? Como a gente tem um vídeo na aula que fala que algumas bactérias fazem mal e outras bactérias fazem bem. Alguns fungos vão fazer mal e outros fungos não vão fazer mal nenhum. Né? Muito bem. Então temos aí os cogumelos. Os cogumelos são exemplos de fungo e esses fungos são pluricelulares. As abelhas, apesar de ser pequenininha, miudinha, né? As abelhas são seres, não é, pluricelulares. Eles vão ter várias células. Uma planta ou uma árvore, né? Também são exemplos. E chegamos agora no vírus. E o que é o vírus? O vírus, não é esse tipo de organismo, de micro-organismo, que muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe não. Os cientistas ainda não entraram em consenso para dizer se eles são seres vivos ou não. Alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim. Em alguns dos vídeos da aula de hoje, você deve ter ouvido dizendo que os vírus não são seres vivos, eles são seres não vivos. Isso não quer dizer que eles estão mortos, eles são vivos. Eles só não têm algumas características que a maioria dos seres vivos, não é? Mas aí fica só a dica para a gente explicar que o vírus também é um ser que só tem uma célula, né? Só tem uma coisinha.
Todo ser vivo ele é composto por célula. Existem os que são compostos por uma célula e os que são compostos por várias células. Os que são compostos por uma célula são chamados de seres unicelulares. Eita, celulares. Unicelular. Eita, Giovanni, calma. Unicelulares. Unicelular. Unicelulares. Mentira, ainda saiu. Eu tenho uma dificuldade para dizer certas palavras. E os que são compostos por várias células são os pluricelulares. Muito bem. Então, agora vamos fazer um exercício, não é? E segue a aula.